Sejam bem-vindos a mais um Pavê e Ouvir, o podcast da galera. Já começa assim, cara. Propaganda de rádio dos anos 90, né? Ô, loucura! Eu sou o Lucas Pavel, ao meu lado Júlio César Silva, Rafael de Campos e Glaucon César. A gente hoje vai falar sobre stand-up comedy, por isso que eu comecei a fazer essa gracinha bem enfadonha com vocês. E eu já passo a bola pro Júlio, que ele gosta de fazer as primeiras perguntas. Na verdade, sejam bem-vindos, galera. Só para relembrar vocês, eu e o Pavel já tomamos a vacina. Nós fazemos a testagem com certa regularidade para evitar problemas e mantemos aqui uma distância de segurança. Não tem negacionista e nem terraplanista aqui. E outra coisa... Já vai no nosso canal, Pavê e Ouvir no YouTube, dá aquele like, fortaleça, compartilhe. E estamos também no Spotify, no Anchor, Apple Podcast, Deezer e todas as outras plataformas. Você absorveu mesmo, né? O humorista dos anos 90. Cara, eu tô tipo aquelas rádios, tipo... Mas eu estou! Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, a gente sempre começa perguntando quem é Rafael, quem é Glauco, de onde vocês vieram, como é que começou o interesse pelo stand-up, como vocês começaram a se apresentar, enfim, assim, se apresentem e contem a história de vocês. Bom, eu comecei no YouTube, eu comecei fazendo... Eu só queria desabafar no YouTube. Queria ser tipo PC Siqueira. Sim. Ainda bem que eu não continuei. Eu ia falar, era qual aquele... o Figueiredo, Christian Figueiredo lá. Figueiredo também. Mas aí no meu primeiro vídeo eu fiz isso, querendo me desabafar e tal. Aí no segundo vídeo eu pensei, cara, se eu conseguir em 5 minutos fazer alguém rir, eu já vou estar feliz pra caralho. Que aí eu vou fazer o dia da pessoa melhor e vai ser bom pra mim. E aí no meu segundo vídeo eu já comecei a pesquisar sobre comédia. Então assim, eu não tinha essa pretensão nenhuma de fazer stand-up. Só que aí o público foi falando, eu acho que você leva jeito pra stand-up. Eu comecei a fazer uns vídeos melhores, uns vídeos mais engraçados. E aí as pessoas começaram a me pedir no stand-up. Aí eu comecei a sonhar com isso. Só que eu sempre fui muito tímido. Então eu tinha muito medo de palco. É o mal de todo mundo. Geralmente o comediante é um grande tímido, né? É um grande tímido. E aí eu tinha muito medo de palco. E aí para eu subir no palco eu fiz um monte de coisa. Tipo, eu fui no psicólogo, fiz um monte de treinamento para chegar, subir no palco. Mas hoje eu tô mais de boa. Hoje eu tô conseguindo... Psicólogo. Eu bebo 3 antes e fico de boa, super tranquilo. E você? Como Cara, você começou? eu comecei, eu tava até falando isso mais cedo quando a gente tava indo pra cá. Eu comecei assim, em 2006, 2007, por aí, eu vi um vídeo, que foi o vídeo que me apresentou o stand-up. Foi um vídeo do Diogo Portugal, ele fazendo o stand-up no Jô... Primeiro ele fez no Faustão, depois saiu um vídeo dele estourado no Jô Soares. Isso eu tinha uns 15 anos na época, 15, 16 anos no máximo. Aí... Eu falei, cara, uma ideia diferente, porque na época a gente tinha a televisão aberta, ela estava muito falando sobre personagem, Tiririca, Praça é Nossa, né? Nem lembro se tinha Zorra Total nessa época. Mas era muito aquela comédia pastelão, né? Isso, era tanto comédia pastelão, a gente tinha ali as referências tipo Cacete Planeta, Grande Família, já é um lado mais assim, duvidoso hoje, né? Mas hoje assim, não seria aceito, né? Não seria aceito com certeza. E aí eu vi esse vídeo. Eu falei, cara, que humor diferente. É um cara só falando sobre o dia a dia dele. Aí, na época, eu decorei esse texto do Diogo Portugal e nas reuniões de família. Eu fazia isso, sabe? Eu fazia esse texto dele e a pessoa, nossa, isso é bom, né? Aí, cara, foi a partir daí que eu comecei a me interessar. Mas comédia mesmo, stand-up, eu faço tem 3 anos, desde a primeira vez que eu subi no palco. E me interessei desde essa época, assim. Então já tem uns 15 anos que eu me interessei pela comédia, que eu falo, cara, comédia é uma parada muito legal e tal, consumia muito. Mas hoje tem 3 anos que eu faço stand-up. Eu ia até te perguntar, quais são os ídolos de vocês, assim, se vocês têm, né, no caso, alguma influência? As pessoas de referência. Porque, por exemplo, citou o Diogo Portugal, mas a gente sempre tem aquele... Que eu saiba, o Chris Rock, o recorde de público do stand-up é dele. Exato. Sim. Chris Rock Ele é o e recorde David de Chappelle. público. Hoje David Chappelle, Chris Rock lá de fora, eu gosto muito de Jim Jeffries, que é um cara que eu acho foda demais. Muito Mas aqui eu gosto muito do Rafinha, que eu acho um humor foda, que ele fez uma coisa muito grande para a comédia, né? Que naquela vez lá do CQC, ele bateu no peito e defendeu a piada. Isso daqui é uma piada.
Isso aqui não é a minha opinião. E ele pagou por isso. Né? Ele saiu da televisão, perdeu muito dinheiro. Tem uma galera sempre assim, do lado de lá, do lado de cá, um jogando pedra no outro, defendendo. pra caramba. Mas aí a gente entra, então, cara, nessa discussão, assim, o humor tem limite? Que Tem. é uma discussão complicada. O limite é quem está te pagando, né? O limite é quem tá pagando. É verdade. Não, mas é verdade. Porque assim, Isso é verdade. por exemplo, falo por mim, assim, né? Eu tenho uma dificuldade de entender, às vezes, o Léo Lins. Tenho uma dificuldade de entender o cara, entendeu? Tenho umas resistências com algumas coisas e tal. Porque aí eu tô aqui usando do advogado do diabo, né? Sim. E fazendo a provocação, claro, né? Porque aí fica aquela discussão também, mas e se incomoda o outro? E se faz um rir e o outro não? Até que ponto isso tem peso? E volto a dizer, isso aqui eu estou jogando uma provocação para a gente... Tá, não. Eu entendo muito assim. Isso nem é um argumento meu. Eu ouvi esse argumento e eu acho que é um argumento até um pouco válido, porque quando você ri, isso falando desse assunto mais assim, mais polêmico, quando você ri da loira, do português, do, sei lá, do gordo, eu entendo que você perdeu todo o direito de reclamar quando alguém faz uma piada, sei lá, com os tabus, por exemplo, com gay, com mãe solteira, com mulher. Porque, cara, a piada ela só é boa até a hora que ela me atinge, entendeu? É essa a pergunta. Então, assim, a piada ela é boa só até a hora que ela me atinge. Então, eu acho muito... Ou você tem senso de humor para entender que piada é piada, não é opinião, como eu entendo que o Rafinha fez, e eu achei isso muito interessante, que é uma opinião que o Rafael tem, que é o quê? Ele bateu no peito e defendeu a comédia. Ele não defendeu a opinião dele, porque a opinião dele não é aquela. Ele não ia comer uma mulher e um bebê, um recém-nascido. Mas hoje, é porque assim, hoje, como é que fala? Deram lastros para as pessoas, como é que fala? Quem era oprimido, né, se defender. Sim. Eu lembro daquele filme Professor Aloprado, do Ed Murphy, que tem uma hora que ele tá gordão, ele vai lá para um restaurante, aí vai ter um stand-up. É o David Chappelle. Só que o stand-up daquela época era totalmente Ofensivo, depravado. né? Ofensivo pra caralho. Ali, o cabelo da mulher parece um bando de batata frita a pessoa queimada. ali de graça, né? Sim. Era uma fritada mesmo. Mas teve que moldar, por mais que piada seja. Sim, com certeza. Piada teve que moldar. Não sei se vocês acompanham o Chevy Chase, por exemplo, fazia Férias Frustradas. Maravilhoso ele. Então, assim, The Community, né? Ele foi expulso do The Community porque ele não conseguia mudar, adaptar essa coisa, fazer piada de judeu, de negro e tal. E, assim, vocês, com esse tato, como é que vocês fazem esse filtro? Vocês, vou contar uma piada aqui, vocês mostram para um amigo, como é que é? Eu acho que a piada ela não pode ser só para ofender, entendeu? A piada, quando é um assunto polêmico, a piada tem que ser muito boa. Ela tem que se pagar. Porque se for só para ser ofensivo, não é piada. Aí eu estou ofendendo uma pessoa. O Léo Lins tem um pouco disso. Então, assim, são gostos. Né? Eu acho que falei, a minha dificuldade com ele é essa. Sim. É a ofensividade por ela só. Sim. Eu acho que a comédia é assim, ela não é para todo mundo. Igual a minha comédia que eu faço, não é que todo mundo vai gostar. Eu tenho o meu público, igual o Léo Lins tem um público dele. Então eu entendo isso, que a comédia ela tem as suas diferenças. Não é todo mundo que vai entender, mas tem gente que vai gostar muito do... Quem gosta do Léo Lins não vai gostar de mim. Entendeu? Porque somos diferentes. Então eu acho que tem essa diferença na comédia. Eu acho que é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que uma piada é para todo mundo. E não é. Entendeu? Tipo... Você pega, por exemplo, a comédia que era feita nos anos 80, Trapalhões, Chico Anísio, Jô Soares. Né? O Jô Soares, por exemplo, já era um pouco mais, não vou dizer ofensivo, mas o Jô Soares já era um pouco mais ousado até. Né? O Chico Anísio era mais a comédia de comportamento, os Trapalhões tinham um pouco ali também da depreciação, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas o Chico Anísio, ele conseguia fazer isso de uma outra forma. E não à toa também o Chico Anísio é um dos primeiros a fazer stand-up comedy no Brasil, né? Ele que começa com essa história aqui no Brasil. Foi. Então, assim, com base nisso, a comédia ela veio avançando, veio mudando. Você passa por aquele período de Caceta e Planeta e tudo, depois vem a comédia Pastelão, Zorra Total. Qual é o caminho? Para onde vai? O que vocês acham? Para onde que está indo? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, igual nessa hora da gente, não posso fazer piada com isso ou fazer piada com aquilo, que a gente começa a entrar na censura. Isso. Né? Essa preocupação. É uma preocupação que a gente tem. O que o Rafinha fez foi isso. Foi, se eu não posso fazer esse tipo de piada, vai chegar uma hora que eu não vou poder fazer piada com um político. Eu não vou poder zoar um político.
falar que política é corrupto, não vou poder fazer isso. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. O stand-up está sempre renovando, ele está sempre mudando. A gente vê o stand-up de 5 anos atrás, ele é totalmente diferente do stand-up de hoje. Então, a comédia ela vai se moldando, ela nunca vai parar. Ela vai se moldando com o tempo. Ela precisa meio que se reinventar. Ela vai sempre se reinventando. Engraçado que você vê a comédia de 5 anos, até de 10 anos atrás, e você vê os comediantes também. Assim. Os humoristas do stand-up de 5 anos atrás, eles estão diferentes hoje, fazendo o estilo hoje. É o que aconteceu, por exemplo, com o Chevy Chase, que você estava falando, que como ele não entendeu não que isso seja uma coisa ruim, assim, talvez sei lá, acho que... Cara, eu acho, porque se a Sim. partir do momento que você parte pra xenofobia, racismo... Não, aí... Entendeu? Que é o que ele estava fazendo. Que ele fez, né? Que ele faz, eu não sei, não acompanho mais, mas eu acho que durante um tempo. Mas, assim, quando você tem essa vertente onde você não se reinventa, eu acho que em qualquer área também, né? Nem na questão só da comédia, assim. Principalmente a área de tecnologia é uma parada que se você não se reinventar, você tá sempre ficando para trás. Assim. Tem umas piadas que não tem mais graça, igual ficar falando de sogra. Não tem mais graça, entendeu? Tipo, uma época era muito Eu acho bom engraçado. falar Eu acho sobre- Que parece que engraçado, quase mano. tudo é verdade, mas... Da minha eu acho graça. Não, também, assim. Mas assim, hoje em dia a gente tem sogra. Antigamente sogra Mas- era muito ruim, né? Tipo, Mas muito piada, engraçado. mas a o minha negócio da sogra, Continua. o negócio da sogra é igual o que eu falei. A piada da sogra só não tem graça quando não é com a sua, porque quando é com a sua tem graça. Quase não tem graça. É engraçado a gente estar falando disso, porque o Bruno Sutter, Hermes e Renato. Hermes e Renato. Só que com certeza seria cancelado se surgissem hoje. Aquele tipo de coisa lá. Sim. Eu vi o Bruno Sutter falando o seguinte. Ele, cara, eu fiz piada com gay, né? Eu fiz piada com gordo, a gente fez piada xenofóbica. Só que hoje não dá mais pra mim. Ele fala, eu sinceramente não vejo graça. Porque tiveram pessoas que chegaram em mim, depois que a gente ficou famoso, e falou, cara, isso aí não é engraçado, entendeu? Me ofendeu. E eu acho que assim, o choque de cultura trabalha muito bem isso. Eu acho que o lance de não ofender, mas é engraçado. E tá no limite. Tá no Exato, limite. E é inteligente. Sim, nossa, Sabe? demais. Acho que hoje o choque de cultura... Desculpa, Rafael. Um grande youtuber. Mas o choque de cultura hoje pra mim é o melhor canal que existe no Brasil, assim, de longe, porque é muito bom, cara. É genial demais, assim, como eles conseguem fazer. E não só o próprio canal, né? As coisas que eles fazem também por fora. Isso é muito bom, cara. Isso é Mas foda. isso é essa reinvenção que você fala, né? Vai surgindo. isso, E surge uma coisa de algo que você não esperava. Ninguém imaginava que ia surgir uma proposta de humor como a do Choque de Cultura. Sim. E ninguém sabe o que vai surgir amanhã. Tem uma menina que eu acompanho, cara, no Instagram, não lembro o nome dela, mas ela é bem famosinha também. E ela trata muito disso, assim, de rir dela mesma. Ela faz stand-up sempre falando muito de sexualidade, da própria sexualidade dela, inclusive. E ela faz muito isso, assim, de rir de si mesmo. O stand-up, ele começa com um pouco disso, das pessoas se exporem, que aí pega um pouco do que você falou também, né? Pô, eu estava ali querendo só desabafar. Sim. Então, o stand-up, ele tem um pouco disso, das pessoas, inicialmente, elas se expõem ao ridículo, assim, ó. Eu vou contar aqui, a minha vida é uma merda, dei risada comigo, que eu choro todo dia. É isso que a gente fala. A comédia, o riso tá na dor e verdade. A gente mostra a nossa dor e você tem que acreditar nela. Quando você acredita nisso, quando você vê a dor e você acredita, você ri. Então, os meus textos que eu faço, eu recebi um feedback que era assim, cara, isso aconteceu mesmo? Eu falei, aconteceu. Eu falo, porra, é muito triste. Sempre. E aí eu falo, pô, pois é, mas você riu disso, né? Tipo, é triste pra mim, mas você riu. Então, eu fiz meu trabalho Você direito. achou graça, né? Sou sacana. Porque o meu primeiro texto é sobre corno, né? Que eu fui chifrudo e tal. E eu falo muito disso de corno, E quem não foi, mano? Ué. que é muito bom falar. Eu não passo aquela porta ali, ó. Então é nós dois, a gente tem que baixar. E é muito bom falar de corno, porque não vem nenhum corno reclamando. Falar que tá ofendido, sabe? É engraçado isso, você não vê ninguém falar assim, cara, eu me identifiquei com esse texto, né? Ninguém fala. Eu falo, pô. Não, mas você sabe quando eu fui corno, eu agradeci. Porque eu peguei no ato, né? Não. Eu cheguei em casa, eu peguei no ato. Carol, não me bate não. Eu falei, não, mano, obrigado, velho. Ganhei carta branca, tô indo embora. Toma o problema Só agora tava que é seu. esperando. Que a premissa que eu falo no meu primeiro texto é esse, que eu sou totalmente contra o porte de arma, porque eu já fui corno.
Você não sabe a Você sua não reação. Não sabe a Você não reação. sabe, você não sabe. Eu não confio num corno armado. Não, Eu não confio. é difícil, velho. Segundo o Tiririca, ele falava, né? Tinha a música dele, eu sou chifrudo, mas quem não é? E é bom demais, é mais chifre. Não, tem a do Falcão, né? Chifre é uma coisa que coloca na sua cabeça. O Falcão é genial, cara. O Falcão é genial. Vocês acompanhavam o Marcos Bianchi e o Paulo Bonfá, que era Sobrinhos da Ataíde. E depois foi pro Rock Go. Foi. Sim. Mas quando eram sobrinhos da Ataíde, tinha mais um, eu acho. eram Tinha três. mais um. Eram três, três e eles tentavam vender um Monza toda vez. Monza aqui, Sim. Vocês acompanharam, gostavam do Sim. tipo de humor deles? É uma referência que a gente tem. Todo mundo vem com essa referência de Hermes Renato deles. Essa é uma referência nossa. E CQC também foi uma referência muito grande pra gente também. O CQC você não achava perigoso, não, cara? Sim, misturar porque humor misturar com jornalismo. Não, com jornalismo, né? E eles faziam isso. Quando pesava para um lado, eles falavam, é humor. Quando pesava do humor, eles falavam, é jornalismo. Né? Tem uma discussão hoje do quanto de culpa que cabe ao CQC de ter levantado o Bolsonaro. E isso é verdade. Sim. Isso é verdade. O cara estava lá no limbo. Eles Quem trouxeram era o cara. Bolsonaro, né? Quem era Antes Bolsonaro? do Eles CQC. deu voz para ele. Pois é, mas aí esse limite não é perigoso? O cara tenta fazer um programa jornalístico ali e tal, que tem um fundo de verdade, e aí vai pro humor. Quando pesa um, vai pro outro. Dá um controle Isso não daquele se ar torna... ali, pô, desculpa. Tá com frio? Eu acho que ele tá. Esse limite não é complicado, cara. Porque Sim. assim, como você falou, o Rafinha Bastos ele teve uma atitude forte, aquele momento dele falar assim, olha, isso aqui não é a minha opinião, isso aqui é a comédia. Mas o Rafinha, para mim, sempre foi um diferencial daquela bancada inteira. Sim, nossa. Ele sempre foi um diferencial. Muito longe. assim. A diferença é que quando você coloca numa TV aberta, que você está atingindo um público muito grande. E não é um público que está preparado para aquilo. Se o Rafinha faz aquela piada que ele fez no palco, não teria essa repercussão. Não, Mas quando ele faz para um público que não sabe o que é stand-up, não sabe o que é piada, vira a bagunça que virou. Então é a mesma coisa. Quando eles dão a voz pro Bolsonaro, só que o Bolsonaro só teve repercussão por quê? Porque um monte de gente se identificou com ele. Exatamente. Entendeu? Não é à toa, né? Na verdade, eles deram voz ao Bolsonaro, que era porta-voz de uma galera que a gente, às vezes, até não queria acreditar que Isso, existia no Brasil. exatamente. E que existe. Achava que assim, já tá extinto, né? Esse espécime. Só que a gente que frequenta boteco aí, a gente sabe como é que tá. Não, e bem vivo, tem né? aqueles que estavam por baixo do pano e que Aham. se descobre e fala, não, olha, o cara me representa realmente, agora eu posso falar todas as merdas que eu penso, Isso, né? exatamente. Então, assim, onde está a responsabilidade deles? Né? Eles só deram a oportunidade pro cara ali. E aí as outras pessoas que se identificaram. Ligaram o holofote ali, o spotlight e foram embora. Tchau. Então eu acho que tem responsabilidade, mas assim, eu acho que não dá pra gente jogar só a culpa neles. Assim. Não, com certeza. Agora, Pode falar? fala. Não, eu queria saber um pouco o seguinte, como é o mercado do stand-up aqui em Goiânia, cara? Vocês trabalham no Guardias, né? Fazem lá no Guardias, você tem o seu canal do YouTube também, que a gente vai divulgar aqui, inclusive, galera. E como é que é o mercado hoje de Goiânia? E ele vai Quando ele divulgar começa, o Guardians foi o pioneiro, como ele começa, quais são as pessoas que começaram aqui, qual a história do stand-up aqui em Goiânia? Cara, o stand-up, assim, ele tem uma cena pré-guardias, assim, porque a gente já teve um comedy aqui em Goiânia, que chamava Benjamin Comedy Club. Ele era muito amplo, assim. Eu não estava muito inserido na época que tinha o Benjamin, mas eu, conversando com as pessoas que frequentavam, era um rolê muito... Tipo assim, recebia muito Delesmano, Ada Furadan, esqueci o nome dele. Eu sei. Enfim, ele. Ele tem gente, eu não Ada sei Furadan, cara. Ele Ada não? Furadan. Eu esqueci o nome do cara. do ator, né? Da pessoa que fazia a Ada Furadan. Enfim. E ele era um público, ele era um rolê muito de humor, não de stand-up, assim, um comedy club, assim mesmo. O que a gente faz hoje no Guardias é isso, é show de stand-up. Não é show de humor, assim. Tipo, não vai um cara que pega Vai lá, se um montar, personagem maquiar, e vai lá e faz. Não, a gente tem assim as portas abertas para pessoas que estão fazendo. Não, que se quiser fazer também não tem problema. Mas normalmente a cena hoje ela tá mais inserida no stand-up. Então assim, desde a época do Benjamin, não se tinha um comedy realmente estabelecido para o stand-up. Assim. Aí o Benjamin fechou, teve algumas questões entre
produção, essas coisas. E teve um projeto que chamava Goiânia Comedy Club, que acontecia aqui no Cerrado, a cervejaria, Sim. ali perto do Goiânia Shopping. Aí tinha ali um rolê e tinha uma galera que já fazia, né? Sim. O Luiz, tem alguns nomes ainda que estão ainda na comédia, que é o Luiz, na época era Luiz Filho, hoje é Luiz Titon, tinha o Guilherme De Luca, tinha Lucas o Bate. Lucas Ele é primo Bate. do Bruno De Luca. Todo mundo fala isso pra ele, cara. Aí tinha o Lucas Bate, o Arthur Carvalho era dessa época. Hoje o Arthur Carvalho, ele é o garoto propaganda do... Tô rindo do cor da placa armada. A piada é boa, então. Tá? Ele tá rindo, não, ele tá se identificando. Cara. É isso também, né? Tem o gatilho Ai, cômico e faltou a identificação. Foi mal. Vamos voltar pra história aqui. Isso é bom. É bom. É o que a gente faz, né? O que a gente tenta fazer, tá vendo? Então tá dando certo. Mas é porque ele teve reação lenta, né? Segunda piada, 2 dias É o depois delay, o cara... é o delay. Não, eu rachei na hora. Então a gente tinha essa galera que ainda tá ativa hoje, né? Tinha umas pessoas que já desistiram, que pararam de fazer, mas a gente tinha esse pessoal do Goiânia Comedy Club. Inclusive o Marcos William, ele também fazia parte dessas produções. Aí teve um show lá no Guardians, na época era Guardians Pub, né? Que era um bar de rock normal. Aí o Patrick Maia foi fazer um show lá no Guardians e acabou que numa conversa entre Marcos, William, Patrick e o Ramiro, que é o proprietário do lugar. Ah, então eu descobri quem tá me seguindo no Facebook. Ramiro Braga. Ele mesmo. E aí eles, numa conversa entre eles, aí eles falaram, não, vamos fazer um comedy em Goiânia, porque Goiânia, porra, tem Goiânia, Aparecida e né, tem gente pra caralho. Ah, Nápoles, galera. Cara, tem Sim, galera sim. de Brasília que sai de Brasília pra dar rolê aqui final de Sim, semana, sim, velho. pra caramba. Aí, porra, veio o Guardians, cara, primeiro, abriu dia 17 de agosto de 2019. Eu lembro desse dia, porque aí, quando abriu, cara, veio muita gente, assim, porque o Marcos já conhecia muita gente. Então, assim, hoje a gente tem shows dos maiores do Brasil aqui em Goiânia acontecendo quase toda semana, sabe? Por exemplo, domingo agora teve show do Diogo Portugal. Domingo. Semana, né? Teve show, Rogério Morgado tava aí, Flávio Andrade. Sábado agora tem Di Lopes. Que é dos 4 amigos, né? Que é dos 4 amigos. O Afonso teve aqui tem um mês, mais O ou menos, Afonso um mês dominou? e meio. O Afonso, a gente já teve, uma porrada de gente pra caralho. Rodrigo Marques, Renata Albani. Então, o muita Guardians, gente. ele cumpre esse papel de dar uma alavancada. Isso, de Comedy Club para dar uma É alavancada. mais ou E menos assim, que os meninos fizeram lá, né? Eles tinham, né, o Rafinha e o Danilo. Eles isso, tinham Comedians. Sim. Cara, eu tinha um amigo, saudoso Cristiano, vulgo Gonza. Infelizmente ele tirou a própria vida. Ele era humorista, era um puta ator. E assim, ele falava... E ele tava entrando no lance do stand-up. Aí ele falou assim, que no stand-up você tem que induzir a plateia a... Não é o erro, mas a como ela pensar errado para ela rir. Sim. Entendeu? Sim. Se a plateia lá adivinha o final da piada, ela não vai rir. Então a gente sempre tá levando ela para um lado pra gente cortar a expectativa dela. Sim. Então a gente vira a expectativa da plateia. Vocês têm nenhuma piada aí, não, velho? Eu tô me aguentando. Porque o stand-up é essa a diferença, né? Que o stand-up a gente prepara toda a plateia para fazer o nosso show. Não é igual uma piada de... Essas piadas. Do Ari Toledo, né? Não é vamos contar do Ari Toledo aqui. Mas você vê... Anedota, né? não é nada. Eu não sei se minha referência está errada, mas assim, quando eu vi alguns stand-ups, tocando no que você falou, né, que você não pode conduzir o público para o óbvio. Né? Você cria uma expectativa e corta ela. Eu sou muito fã de quadrinhos. E aí você pega, por exemplo, quadrinhos da época do Chiclete com Banana, né, os Piratas do Tietê e tudo. Tinha muito disso, assim, que Chiclete com banana. Era. Do Angeli, do Laerte, do Glauco. Isso é muito novo para conhecer, né? É o herói da Bahia, o O herói Belmarx. do Belmarx. O clone do Belmarx é meu vizinho. O Belmarx podia fazer um personagem do Pirata do Tietê. Né? Mas vamos lá. Isso também, cara. O quadrinho... Falei, caralho, o Chiclete com Banana tinha Tinha um quadrinho, quadrinho. mano. Da comédia. Não, mas cara, é engraçado, assim, que Enquanto poucas isso, pessoas... no trio elétrico. Foi um
como se diz, foi um quadrinho muito importante aqui no Brasil, mas assim, que acabou. Vai mijar? Vai mijar o cara? Volta aqui, rapaz. Volta aqui. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à história do... Porque assim, o Chiclete com Banana, ele era um quadrinho muito importante e é pouco conhecido. Foda é isso mesmo. Quando você fala em Chiclete com Banana, a galera associa a banda de Axé lá na Bahia, cara. Ou Não usar tem a jeito. música do Zé Ramalho lá, né? Zé A música Ramalho? é do Zé Ramalho? É. E chiclete eu misturo com banana. Ah, não, Não, você é tem nada a ver Lenine, doido. Lenine. Também não é, Lenine. Sei lá o que é, então. Isso que é... Que multiverso é esse? Caralho, isso aí é Jackson do Pandeiro, cara. Eu acho, se não me engano, é Jackson do É, Pandeiro. já que sou do pandeiro e eu sou do pandeiro, tem Não. certeza, tem direção. Ué. Enfim, você tá muito longe, tá muito longe. A música original, essa música Hoje que eu original... não bebo, eu tô descontrolado. Tá, a música original falta, não é é a do falta. Lenine, mas vamos lá. Voltando à história dos quadrinhos, assim, né? Esse quadrinho mesmo, o brasileiro, o Chiclete com Banana, tinha muito disso, do humor que não conduz para o lugar que você está esperando, não conduz para o lugar comum. Ele vai criando expectativa e quebrava isso. O Laerte faz isso muito. Era o Laerte na época. Era Os Três Amigos, você não lembra? Era o Laerte, o Eu Glauco sou e o muito Juninho. novo pra isso. Eu tô sabendo. Agora, você recebeu o patrocínio lá do Tablete Santo Antônio? Não, ainda não. Pinta o cabelo de preto? Pois é, vou voltar aqui, pô. A gente tá perdendo aqui o foco. E é assim, esse humor dos quadrinhos, eu vi que no início do stand-up muita gente fazia isso, assim, nessa direção, né? Você vai conduzir... Primeiro, você fazia isso, expor as suas dores, para as pessoas darem risada, se identificarem com ela, acreditarem nela, que foi o que você falou. E segundo, conduzir a plateia para um momento assim que ela acha que talvez seja óbvio e não é. E aí isso é quebrado de vez, né? Isso se encerra de vez. Aqui em Goiânia, quem começa a fazer esse tipo de humor assim? Quem foi referência? Porque vocês falaram das referências que vocês têm de fora, mas quem começou isso aqui em Goiânia? Eu acho que foi Lucas Bate, Luiz Chiton, esses caras que peitaram, assim, que falaram, vamos começar a fazer stand-up e vamos procurar os bares. E aí eles começaram a fazer em Que é a bares cara mesmo. limpa, né? Não Essa é um- galera tava em 2017. Eu tava no 2017. Monte da época, a gente queria fazer uma atração diferente, que não fosse banda, DJ. Eu tava muito nisso. Eu acho que em 2017 eles estavam fazendo, né? Acho que eles começaram em 2016, Foi 2015. 2016. 2016. É porque o povo tinha medo de você. Bate. Eu acho que é porque não era muito divulgado mesmo, assim. Eles não conseguiam dar todo mundo conhecer eles, né? Mas quando eu comecei a procurar aqui, eu achei que foi eles. Que eu queria fazer, eu procurei, eu achei eles. Você já é youtuber. Você pensa em fazer algo do tipo Porta dos Fundos? Não? Ou só seu canal do mesmo Não, jeito? hoje assim eu faço vlog, né? Então no YouTube eu busco mais identificação. Então eu falo muito de relacionamento, tipo. Mas isso Já é tá uma- vacinado, cara. Temos um Will Smith aqui, ó. tipo, Primeira amorança. aquela ideia. Eu já fiz tudo errado. né? Primeiros Então eu passos. conto pra galera não fazer as coisas erradas. Mas e a gente não aprende, cara, nem com os Não erros da aprende, gente, não cara. aprende. Então, mas Cara, isso ninguém aprende. Cara, né? você tem uma voz meio Cid Moreira. Você podia fazer o audiobook, saca? 10 passos para conquistar uma Conquistar mulher. a sua- Rafael de Campos. Igual, um dos vídeos que mais tem visualização no meu canal é 10 dicas pra não brochar. A galera brocha, no lugar deles procurar uma ajuda profissional, eles vão no YouTube. Ah, mas... E aí eles me acham. Cara, os melhores médicos saíram do Google. Saíram, exatamente. então, vai julgar os O caras. que tem de corno e brocha no meu canal? Tá? Mas é aquilo, né? Cada um tem o seu público. Faz né? uma parceria com aquele Boston Institute. Fala mesmo, fala mesmo. Aqui tem uma clínica, né? Que vive anunciando. Não, faz Cara, duas parcerias mais com o homem. Boston Institute e com o escritório de advocacia de divórcio, né? É verdade. E você tem algum projeto paralelo ou vai mirar no stand-up? Cara, meu rolê é stand-up, assim. Eu tô muito focado, estou realmente, assim... Acho que se alguma coisa vier além disso, seria mais uma produção de stand-up, assim. Mas o Tipo, meu fazer um rolê- filminho, se chamar, vamos fazer Não, um vai, filme e pô. tal. Tipo aqueles do Porchat lá. Meu passado me condena. Cara, eu não sei se eu tenho essa leva de ator, assim, sabe? Mas, assim, eu amo muito o que eu faço, assim. Eu amo muito a comédia, eu amo muito, assim. Eu faço isso realmente, assim, cara... principalmente pra gente que não tem um reconhecimento, assim, nacional, assim, que não tem nada
falar assim, não, eu viver da comédia e tal, é muito difícil viver. Então, assim, a gente faz muito o que a gente faz porque a gente gosta, assim. A gente encontra muita gente no caminho que, porra, quer cagar no pau, né? Que tá fazendo pelo hype, quer... Aparecer, tirar uma fotinha em cima do palco. Eu ia até Isso, entrar entendeu? nesse momento, Nelson Rubens, e a treta, a fogueira da vaidade, Não, assim, mas as ainda não é questão da rivalidades. fogueira da vaidade. Eu ia falar era outro caso, bicho. Fica parecendo barbearia e hamburgueria. Isso. Parece assim, 200... Eu entendi, eu só tô falando assim, mas eu quero saber. E a treta? Ah, sim, a Todo treta. meio tem treta. Todo meio tem treta. Todo meio tem Caralho, treta. Eu tô aqui pra jogar essa pimenta. Fogo na lenha, né? A fogueira da vaidade. Existe treta? Aqui, assim, na de Goiânia, assim? Existe muita vaidade. Quando a gente fala de mexer com arte, a gente está mexendo com muita vaidade. A galera, mesmo que a gente é pequeno, tem muita vaidade. Não, tem cara, muita você gente. tem mais de 1,90. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Existe muita vaidade, existe muita gente que acha porque começou antes é melhor do que a gente. Pra variar. Sim. Em Goiânia é desse jeito, assim, em Não tudo é que eu Goiânia, cara. envolvi. Não, mas Os velhos têm a dificuldade de aceitar o novo. Isso. Sim. De até aprender. Não, e assim, Agora é e a engraçado, galera o acha, Chico "Não, Anísio você é fazia bem o contrário, né? saber." Dava oportunidade, né? Eu tô aprendendo com você, porra. Mas a galera acha que tem muita competição. Eles têm que entender que o stand-up ele cabe todo mundo. Porque não é a mesma coisa, igual o Léo Lins. Tem um público dele, eu tenho o meu. Entendeu? Agora a galera acha que quanto mais gente tiver aparecendo na comédia, tá tirando espaço dele. Não, velho. Tá agregando gente. Quanto mais gente aparecer, mais o stand-up goiano vai ser forte. tipo Quanto mais Uber, gente, entendeu? mais forte. Tipo mais o quê? Uber tiver, tipo- mais viagem tem pra você fazer. É. Você já viu Mas tem uns que taxistas que brigam lá atrás, né? Tem, não. É isso. Tem um filme do Adam Sandler, eu não gosto dele, para mim ele é o Renato Aragão, norte-americano. É Eu sério. gosto dos dois, porra. Pega os filmes dos caras. É sempre uma espécie de coitadinho, bobalhão, fodão. Ele junta tudo isso. Na maioria das vezes não fica com a mulher que gosta, mas arruma uma gostosona lá, padrão. Que, É filme entendeu? comercial, né? Filme comercial. Mas enfim, ele tem um filme que é interessante que fala um pouco desse universo do stand-up. Chama Tá Rindo de Quê? Ele é um cara bem consagrado, mas ele descobre que tá com uma doença incurável e tal. E ele quer contratar 2 caras para escrever, né, as piadas para ele lá e tal. E rola uma treta entre esses 2 caras, porque na verdade era para ser só um e o outro toma a vaga. Eu vou ficar dando spoiler também, eu acho que vocês não viram. Não. Não, tô... Se chegar a proposta para vocês, chega, sei lá, Thiago Ventura. Escreve Pra para mim ser aí. roteirista, né? Escreve aí. Tem rapaz. muito. É um mercado que tem. Sim. Na comédia hoje é isso. Tem muita gente que escreve. Muita gente escrevendo para esses caras grandes. Fala, por favor, assim, ó, domingo, 8 de julho. só para ver, cara, muito seguidores. Domingo, 8 de julho. Está começando o Fantástico. Cara, isso é nostálgico. Saber disso. Mas é um mercado que tem no stand-up. Tem gente que não quer o palco, né? Tem gente que sabe escrever as técnicas da piada e eles vendem o texto dele. Sim. Eu nunca fiz isso, porque eu acho que os meus textos que eu escrevo é muito meu. Sabe? Eu não me vejo escrevendo e entregando para outra Você pessoa. olha no espelho, literalmente, e Sim. vai... É porque é autoral, né, cara? Isso, eu acho isso. E hoje tem muitos caras muitos bons, muitas pessoas boas, né, que são tanto roteiristas quanto humoristas também, assim. É uma oportunidade de ganhar um Sim. dinheiro, né, cara? Tem gente que vai para São Paulo para se bancar e eles fazem isso. Eles começam a escrever para galera grande. Isso. Cara, tem uma turma lá na Bahia, cara, chama Mais Um Produções. Era meio que um Porta dos Fundos baiano, não sei se vocês já viram. Muito bom. Depois pesquise, tem eles no YouTube, Mais Um Produções. E era meio Porta dos Fundos, assim, só que com a pegada do baiano, assim, um humor bem escrachado baiano. E aí a pergunta é se esses coletivos, tipo esse Porta dos Fundos, esse Mais Um que vocês não conhecem, depois procurem lá, a proposta deles é bem distante disso, é bem distante do stand-up. Mas muito deles também fazem stand-up. Sim. E aí, até que ponto que uma coisa acrescenta a outra, que compete com a outra, como é que funciona isso? Cara, eu acredito muito assim, por exemplo, que a comédia, ela é uma só, né? Mas existem várias vertentes dentro da comédia. Por exemplo, o Porta dos Fundos é acho que é o maior canal de sketch do Brasil, assim.
E ele virou, né? Virou humor, assim. Virou empresa, né? Também Isso. virou empresa, tanto que... Tem cara que virou até vice-presidente do Flamengo lá dentro. Isso, dele, entendeu? né? Então, assim, eu acho que tudo agrega na comédia, sabe? A gente tá falando de, por exemplo, o Whindersson. O Whindersson, ele é um moleque que começou lá, sei lá, com quantos anos? No vlog. Sim. De repente, ele tava fazendo stand-up com um pouco de, sei lá, de música no meio. Aí, do nada, ele lança uns vídeos de paródia. Do nada, ele tá no Porta dos Fundos, fazendo participação. Então, assim, acho que tudo é um pouco do agregado da comédia, sabe? Você pode agregar tudo. Assim. Ele tem até agora Umas tatuagens do Post Malone. Tem, assim. não, ele tem um negócio agora de trap. Tem um personagem que ele faz trap. Sim. É o Murilo Couto mesmo, assim, um dos grandes nomes do stand-up nacional. Ele tem faixas no Spotify de trap, assim, que ele é compositor. Rafael Gani, não sei se vocês conhecem, aquele do Ubercel, tá? Não anda em Ubercel, que estourou, viralizou no Instagram no ano passado. Ele é poeta, aquele cara é poeta, ele já trabalhou como ator na Globo. Caramba. Ele fazia uma novela com a Grazi Massafera. Vixe. Vixe, aí vai fazer humor, cara, que decadência, bicho. E ele tem 12 anos de stand-up. Caramba. Ele é um dos mais antigos, assim. Podia ter continuado com a Grazi Massafera, né? Era a novela, fazia a novela com ela. Aí, então assim... Eu faço propaganda de shampoo pra cachorro com ela, filho. Agora eu entendi isso. Então assim, a galera meio que... Eu acho que a comédia, principalmente pro stand-up, ela tá muito relacionada ao poder do quanto a gente agrega as coisas, né? Por exemplo, igual hoje o meu texto, ele tá muito relacionado assim ao quão idiota eu sou, lerdo, burro mesmo, assim. Passa 4. Isso, assim, a pessoa assim, distraída, pessoa que compra discussão errada, ou compra discussão nerd com as pessoas. Tipo, vou pra internet, eu tenho 30 anos de idade, eu vou pra internet discutir que o filme foi bom e o cara tá falando que o filme foi ruim. Eu tenho 36, tem discussão de futebol, mano. Com um moleque de 14. É isso, entendeu? Exatamente. E perde ainda. Só que aí... E perco. E perde ainda. Então, assim, a gente agrega esses fatos, essas vertentes da própria vida mesmo, na comédia, porque hoje a comédia, igual o Rafael falou, né? Assim, tem a ver com a verdade e a dor, né? Também e tal. E a gente tá nesse âmbito, assim, de pegar tudo aquilo que é uma merda, tudo aquilo que é uma bosta, inclusive a própria vida, e transformar isso em piada, sabe? Então, assim, eu acho que, sei lá, as experiências de novela, experiências de Porta dos Fundos. Acho que é aquela questão assim, ó, quanto mais comédia você consome, você fica melhor na comédia. Então, assim, independente se você está na sketch, se você é ator, se você é humorista de stand-up ou show de humor, se tem um personagem que você vai pro palco fazer, acho que tudo agrega, sabe? Então, assim, acho que... Os meus vídeos pro YouTube me ajudou demais para ir pro stand-up. Porque eu escrevo muito pro YouTube. Então, assim, foi como um estágio para ir para lá, sabe? Porque lá eu também uso as mesmas técnicas que eu uso no palco. Então, me ajudou demais. Eu escrevo muito para YouTube. E aí, quando eu fui, o meu nervosismo me atrapalhou muito, né? Mas, assim, o texto meu sempre foi muito bom. Desde o primeiro texto foi bom pra caramba. Tem um estigma que é o seguinte: humorista, ou ele é depressivo, Não, mas não é estigma, é o que a gente falou no início. Vai lá, vai falando que eu vou check. ou ele é um xarope. Dizem, por exemplo, dizem que o Steve Martin ele é insuportável. Insuportável. Posso falar essas coisas? Pode, ô. Pode, tirem Então, as crianças da cuzãozão. sala. Que quando aquele pessoal reunir para ficar ouvindo a gente, igual aquelas radionovelas, como fazia sim. antigamente, Aí você fala, tira as crianças da sala. Vai começar. Você, por exemplo, falou que você é tímido pra caramba. Vocês acham que isso, assim... Essas pessoas com essas características usam do humor simplesmente para mascarar e ver uma oportunidade profissional ou não? É outro jeito da gente mostrar a vida, né? Igual o Seinfeld fala, né? Se você tiver uma infância boa, você não faz comédia. Então, o que eu falo no meu texto é que hoje eu sou forte por causa da minha ex, né? Porque não existe suplemento melhor do que um chifre. Não tem uma coisa melhor do que isso pra você crescer. Traição e corno. Aí você começa a andar na academia. E igual eu falo do Eu álcool. imito o Gohan, viu? Depois eu imito pra você. Tá bom. Vou querer. Tô querendo. Eu falo do alcoolismo do meu pai,
Então, a minha infância foi muito difícil por causa disso. E eu faço piada com isso. E aqueles trem, olha os temas aí. São temas difíceis, você falar de alcoolismo. E eu faço piada também com o câncer da minha mãe. Minha mãe já teve 4 câncer. Então, assim, como que eu... Mas é uma sobrevivente, então. Exatamente. Aí, como que eu me não lembrou posso um negócio. falar? Como que eu não posso falar de uma coisa que eu vivi? Câncer é uma coisa delicada de se falar? É. Mas é uma coisa que eu vivi. Como que eu não posso falar disso? Como que eu não tenho propriedade para falar E disso? enfrentar isso com humor também, de certa forma. Porque são histórias que você superou. Isso. Porque também tem isso, assim, tem muito de você superar as dores, às vezes, com humor. A grande maioria das vezes você consegue superar dessa forma, Sim. com humor. E nada mais honesto do que rir de si próprio, né? É isso. Nada mais honesto do que rir de si próprio. E eu tenho um post do meu primeiro show como convidado mesmo, assim, porque existe umas categorias, né, que a gente nomeia, que é o Open Mic, que é a galera que está começando, e tem o elenco, né? O elenco é aquele elenco que está sendo rotativo, recebe por isso, né? Eu lembro do meu primeiro show como elenco, assim. Eu postei uma foto desse dia, porque foi um show... Nossa, foi maravilhoso o show, assim. E essa legenda, ela fala muito sobre isso. A legenda que eu coloquei, eu falei assim, ó, minha vida sendo salva. Só isso, assim. Porque, cara, o palco hoje, pra mim, é o meu melhor psicólogo, assim, sabe? Que é onde eu... Cara, onde eu vou pra... É o que muitos encontram na academia pra Isso, lutar ou no pra... álcool. No álcool. Real, assim. A própria história do Whindersson, a própria história do Whindersson tem muito disso, né? Sim, Tem sim. problemas depressivos e tudo. Aí, uma pergunta que eu queria fazer também sobre isso, assim. Você pega a experiência do Whindersson, você pega a experiência, por exemplo, aqui do Jacques Vernier. O que faz uma coisa viralizar? O que faz algo virar? Eu acho que tem precisa ser muito- autêntico. É. Precisa ser autêntico, precisa ser uma coisa sua. Mas é sorte, não dá pra... Tem muito da sorte também. É o clique, né? Tipo, atingiu as pessoas certas e as pessoas começaram a compartilhar. Não tem uma receita de bolo. Porque Tem se uma menina tivesse, na todo mundo Bahia fazia. que contou a história de um bode que ela adotou e ela viralizou, Sim, assim, arrebentou. você mas lembra? autêntico, né? Tipo, Foi você nunca autêntico. viu isso. Nunca é viu. isso. Acho que precisa ter essa autenticidade. O lance que você falou me chocou, abalou. Não é que me abalou, me lembrou de uma coisa. Eu convivia com um cara, ele era cheio de falar, nossa, eu amo humor negro, tal. Fazia piada com a situação de Isabela Nardoni, aquele menino que foi arrastado. João Hélio. É isso. Assim, eu não gosto. Assim, eu acho o humor negro péssimo, não gosto. E aí, eu lembro, teve uma situação de uma pessoa que morreu de câncer, não lembro se era próximo ou se era um artista. Ele foi e falou, não passou na faculdade de quimioterapia, se fudeu. Saca? E riu gargalhadas. Passou um tempo, a avó dele morreu. Eu fui e falei, faz a piada da faculdade, doido. Ele, pô, cara, tô todo aqui. Eu falei, ué, na hora que... Para os outros, você É, pode. na hora o que a gente entra no falou seu, né? começo. A piada Isso. só é boa até o momento onde ela te acerta. Sim. Então, assim, é difícil você... Só que quando você tem um entendimento disso, você sabe o que é bom, o que é ruim, entendeu? Por exemplo, cara, isso é extremamente ofensivo Só gratuitamente, pra ofender. entendeu? Assim, não tem tipo uma vertente. Cara, sei lá, tem gente que consegue fazer piadas com temas muito delicados. Suicídio, cara. A gente conversou recentemente com um psicólogo, ele só, assim, a especialidade dele é tratar com suicídio. Suicídio é um tema que me acaba. Eu até comecei meio que chorar aqui e tal, porque eu passo minha vida inteira convivendo com isso. Assim, desde que eu tive amigos, cara, 20, 30 anos de amizade, eu tinha amigo de 12 anos que se matou e tal. O Cristiano que eu citei, o cara se enforcou com um lençol. E assim, é uma coisa que eu não aceito. Assim, não conta pra mim, sabe? E eu acho que você brincar com tragédias de pessoas, assim, igual você falou, é a sua. Beleza, você tem propriedade para falar da sua vida o que você quiser. Ninguém pode te censurar. Mas a partir do momento que você pega aquilo de outra pessoa e vai lá, eu já acho, cara, não, Sim. já deu. Igual a piada, ela precisa ser engraçada e precisa ser boa. Não dá para eu chegar e só querer te ofender, tá ligado? Igual o negócio da interação, né? Tem Você gente me que faz ofendeu, muito. só fala, obrigado, cara. Tá amanhecendo, moço. Você vai rir, né? Se te ofender, você vai rir. Caralho, isso é bom mesmo, hein? Tem muita interação, né? Tem gente que faz interação. Eu não faço, porque eu acho muito delicado. Eu acho que quem tá indo ali para assistir a gente não quer ser o alvo da piada. O alvo tem que ser eu. Entendeu? Então, às vezes, eu fico com muito medo de ofender alguém. Porque eu vou zoar a pessoa. Eu não zoo característica de ninguém.
Eu acho isso ofensivo, não acho graça nisso. Porque se eu como um cara tímido, se eu tô na plateia, eu não queria ser visto ali, eu queria assistir aquele cara. Então eu não faço. Você não tá ali para ser o... E muito menos ser debochado por ele, Isso, né? Pra ficar Mas saindo. aí já presenciaram tretas lá no lugar Demais. disso, assim, de... Sim. Eu tenho... Não foi comigo, foi um amigo. Será? Não posso citar nomes, você sabe quem Sim. é. Ele, um dia... Se bem que ele vai saber quando eu falar, se ele assistir, né? Ele vai saber que é ele, assim. Ele fez um texto, ele estava fazendo um texto, estava falando algumas coisas sobre sexo, assim, aí ele tentou meio que, a piada dele é sobre um tutorial de como fazer um sexo anal. Aí ele foi, tá, beleza, piada, assim, quando você sabe construir um rolê, beleza. Aí ele foi e falou, aí ele virou para uma mulher e falou assim, você gosta de sexo? Não, você entende de sexo? Ela falou, entendo. Aí, assim, não sei por qual motivo, se ele tentou ser engraçado de uma maneira diferente, ele falou, você entende de sexo? Ela, sim. Aí ele olhou e falou, vagabunda. Aí continuou. Aí, na hora, todo mundo fez assim, ó, a plateia toda, assim, fez, meu Deus. Aí, cara, e eu olhei e falei, meu Deus do céu. É porque não teve piada aí. Não teve Mas piada. assim, ele Isso. nem Mas conseguiu contornar, nem Não, tentou. ele continuou, simplesmente continuou. É porque é o seguinte, existe um humorista hoje no Brasil, chama Igor Guimarães. Desconheço. Ele fez Pânico, ele faz o Boneco Josias, ele faz o Advogado Paloma. E ele tem um rolê, só que assim, é um rolê dele. E ele construiu esse rolê para hoje ele ter autoridade de chegar no palco e tá ali. Ele tem uma voz engraçada, um estilo diferente. É a persona A dele. persona dele permite, como ele está assim, no meio do stand-up, ele está bem estabelecido, então ele pode falar o que ele quiser. Só que ele não fala isso gratuitamente. Ele faz piada com aquilo, às vezes ele nem olha para uma pessoa de verdade. Assim. Ele não, esse cara ele perguntou para uma mulher se ela entende de sexo, ela falou que sim, ele chamou ela de vagabunda. Ele perdeu o ponto do rolê. Ele perdeu o ponto do rolê. A sorte que era a última piada, então assim, ele saiu do palco e foi embora. Mas esse cara que eu tô falando, o Igor Guimarães, ele é um cara que, tipo assim, ele sobe no palco, aí ele olha e fala, desgraçado. E é engraçado, assim, naquele momento, é engraçado porque a galera conhece ele fazendo isso. Porque ele A faz voz assim. que ele usa, né? Isso, o que, a o que ele persona incorpora, dele. tal. Isso. Aí ele começa aqui assim, ele faz uma piada, sei lá, sobre igual, ele tem uma piada sobre a Caixa Econômica, sobre a fila da A Caixa. caixa é uma piada, pronto. Aí ele vai e fala assim, aí ele olha para uma pessoa e fala assim, eu vou comer seu coração. É coisas aleatórias, assim, é um momento aleatório. Só que ele tem autoridade de falar isso porque ele não está falando realmente isso com alguém. Aí nesse dia não, esse dia foi tipo só uma ofensa extremamente gratuita, sem graça. Eu falei, e depois eu fui falar, mano, você Mas não deveria ele ter feito. ele concordou com isso ou ele Cara, defendeu a piada? Não, ele não defendeu porque não era uma piada. Não era uma piada. Mas também, assim, não sei se deu muita deve ideia. ter Também perdido faz o tempo que eu rolê não vejo. também, cara. Deve ter perdido o rolê. É, porque a gente sabe, a gente tem um jeito de escrever piada, né? Então a gente sabe, a gente precisa de um setup e de um punch. Quando não tem isso, não é piada. Então, assim, a gente só sabe se a piada vai funcionar testando. Não dá para eu escrever aqui e falar, pô, isso daqui vai funcionar. Não dá para eu ter certeza, eu preciso testar. Sim. Então, assim, quando o cara faz uma coisa dessa, ele não teve nem setup nem punch ali, entendeu? Então, ele só ofendeu a mulher. Ele Só não usou, tocou... ele não usou nenhuma técnica ali para falar isso. Por isso que a gente chega nele, a gente chegou e falou, né? Pô, isso daí não é... Ele não doido. tinha o que defender ali, não tinha piada para ele defender. Qual era o propósito? Não tinha um propósito não pra ali tinha pra nada nada. né? acontecendo naquele Vamos momento, não tinha falar nada. de uma piada sem graça, cara. Não é fazer piada com o nosso presidente atual. Porque assim, fazer piada com político é a coisa mais fácil do Vamos no mundo. banheiro, Matheus. Né? Olha lá. Saída pela esquerda, né? Saída pela Pela esquerda. Cara, Comunista. fazer piada com política é fácil. Sim. Né? Fazer piada com o Lula por diversos motivos era muito fácil. Com a Dilma, sim. né? Estocar vento, Aham. enfim e tal. E com o Bolsonaro, cara? Fazer piada com o Lula. Ele é um humorista pronto, né, cara? As merdas que ele fala, a gente olha e fala assim, porra, se você estivesse num palco ia ser engraçado Ia pra ser caralho. legal. O problema é que você é presidente, né, velho? Isso que é foda. verdade. Mas o problema não é fazer piada com político. O problema é os fãs deles. Isso. Esse é o difícil, porque eu já Mas que eu fiz... falar assim, se vocês entrarem nessa
possibilidade de fazer piada com políticos. Vocês já tiveram represália, assim, de... Sim. No meu canal mesmo eu tirei todos os vídeos que eu tinha sobre político. Porque, igual, quando o Lula foi preso, eu fiz piada sobre isso. Né? Porque eu acho que o réu privê estava dando uma cerveja, uma coisa assim de graça. Eu falei, pô, político nenhum nunca me deu nada. Vou torcer pro Lula ser preso sempre. Então. E aí já tá me dando alguma coisa. E aí eu fiz, nas eleições, eu zoei todos os políticos. E aí pega e fala, pô, você é de esquerda, você é de direita. Sempre, se você faz política com Lula, você é de direita. Isso. Se você faz política com o Bolsonaro, você é de esquerda. Você é de esquerda. É sempre assim. Essa necessidade da coisa, a dicotomia pronta, né? Hoje em dia no Brasil não tem mais espaço para uma possibilidade de uma vertente diferente. Ou você é esquerdista ou você é direitista. Mas aí vem uma outra pergunta, cara. A gente está perdendo a graça? De uma forma geral, as coisas têm ficado mais duras e isso faz com que... Assim, a gente tem a necessidade de se rir dos problemas e tudo, mas a gente tem perdido a graça? Cara, eu acredito que a gente vive momentos difíceis, né, hoje em dia. Então, hoje está mais difícil fazer as pessoas rirem. Tá. Hoje a galera está mais exigente. Digamos assim, igual você falou, como hoje o Brasil ele é dividido em apenas duas situações, que é a galera da esquerda e a galera da direita. E o Brasil é dividido desse jeito, assim. Então, assim, é cada vez mais difícil, porque você não pode fazer piada com temas tabus, porque você atinge principalmente a galera da esquerda, que vai achar que tudo que você fala está ofendendo uma etnia, uma situação. E os direitistas você não pode fazer isso. Os direitistas incentivam isso, só que o problema é que também quando atingem eles é a mesma coisa. Então assim, a gente tá vivendo assim, ó, um espelho de frente para o outro, que é a mesma coisa que está acontecendo dos dois lados. Porém, uns são os extremos radicais de violência, de sangue, e o outro é radical por uma vertente onde tudo é muito sensível. Então, acho muito complicado. Eu acho realmente, assim, acho que você usou uma expressão certa. Assim, infelizmente, a gente tem perdido um pouco a graça das coisas. Assim. Porém, é muito delicado quando a gente fala sobre isso. Eu tenho uma piada que eu acho que hoje é a minha melhor piada, assim, que eu amo fazer essa piada, porque é uma piada que eu estou falando sobre uma situação totalmente nada a ver e eu atinjo os dois lados. Eu dou um tapa, eu dou um murro na esquerda e eu dou um murro na direita. Então, assim, e quando eu desço do palco... Aí esse te chama de isentão. Eu sou campeão de fazer isso pior. E quando eu conto essa piada, normalmente, eu fiz essa piada em Brasília. Porque a piada é assim, eu posso contar. Claro, por favor. A gente tá quase no final do programa. É engraçado isso, né? É porque a piada é assim, eu falo assim, ó, que existem 3 tipos de pessoas que você nunca deve confiar na sua vida. Não vou nem beber água. Porque não cuspi em mim também. Por favor. Existem 3 tipos de pessoas que você nunca deve confiar na sua vida. Uma pessoa da extrema esquerda, uma pessoa da extrema direita e uma pessoa que vai para a 2ª página no teste de pauzinho do Detran. Essa pessoa é maluca, né? Aí eu falo assim, eu dou uma quebra, né? Eu falo assim, minha mulher passou de primeira nesse teste, porque ela é acostumada com pauzinho e tal. Aí eu falo, eu fico imaginando como que seria uma pessoa da extrema direita fazendo esse teste de pauzinho do Detran. Eu não vou fazer. Aí eu falo assim que ela ia começar, uma pessoa da direita, ela ia começar firme e conservadora, aí ela ia perder a paciência, ia rasgar a folha, empurrar o colega do lado, dar um tiro na psicóloga e ia falar, pauzinho é coisa de viado, tá ok? Eu não sou maluco pra ter psicólogo, não. Aí, cara, eu fiz isso em Brasília. Essa parte em Brasília foi num boteco, assim, muito de gente mais nobre, então a galera é muito da direita, né? Cara, essa piada entrou algumas risadinhas, assim, mas a maioria da galera não. Só assim, tipo... Aí eu ainda usei uma muleta, né? Eu falei assim, a galera do Bolsonaro tá aí hoje, né? Aí nessa hora eles riram. Aí eu continuo, aí eu falo assim, mas eu também fico imaginando como que seria uma pessoa da extrema esquerda fazendo esse teste. Ela ia desenhar 10 pauzinhos, aí ia parar, olhar, aí ia desenhar 10 bucetinhas, porque direito iguais para todos. Nossa, Aí eu falo no final, e no final ia ter desenho de arco-íris, maconha e a logo da UFG.
Aí, porra, explode isso, sabe? Essa piada é muito boa, porque é igual eu falei assim, ela tá numa vertente onde eu atinjo os dois lados, assim. Eu dou um tapa em uma coisa e dou um tapa em outra coisa. Assim. E ninguém gosta. E todo mundo, onde ninguém normalmente gosta. Tanto que ninguém ri, né? Ficou um silêncio constrangedor. Fechei a piada. Mas, cara, essa história... Deixa eu concluir, É. cara. Vamos lá, porque tá quase dando a nossa hora, né? Ah, só desculpa. Não, mas assim, então assim, porque são duas críticas, né? O cara que, por exemplo, um cara da direita, ele vai encher o saco por uma coisa que não precisa encher o saco. Vai perder paciência, vai agir de extremismo violento, porque, entendeu? E vai achar coisas que não deve achar onde não precisa achar. E a galera da esquerda, porque, porra, é só um teste psicotécnico, entendeu? Porque não assim, eu tô usando o teste psicotécnico como um bode expiatório, tipo, a gente não precisa militar em coisas que não precisam ser militadas, Senta lá entendeu? militante, né? Senta lá militante. Tipo isso, entendeu? Então, assim, aí quando eu faço isso, eu atingo a galera da esquerda que está no público. Quando eu faço a piada do Bolsonaro, eu falo, pauzinho é coisa de viado. A galera, porra, muito bom e tal. Aí eu vou para a esquerda. E normalmente na esquerda, normalmente, assim, não é sempre também, a galera da esquerda ri muito disso também. Quando eu falo que Rola identificação. porque rola identificação. Porque a galera da esquerda, ela é mais propensa ao liberalismo, né? Tanto que eu falo arco-íris, A liberdade de expressão em si. Isso, né? a liberdade de expressão e a liberdade de outras coisas. Por exemplo, maconha, eu falo, vai ter desenho de arco-íris, maconha e a logo da UFG, porque eu reuni a bandeira LGBT, onde está mais concentrado com maconheiro, é na UFG, entendeu? Não que não esteja em outros lugares também. Cadê o Capitão Matias? Mas quando você Que Do estudante apartamentinho de vocês na Zona Sul não dá pra ver isso. Agora vem cá, cara, uma coisa que deve ser muito comum para vocês, né? Eu lembro uma vez uma entrevista, acho que do Ari Toledo, não lembro, de quem falando isso, assim, cara, é difícil lidar com isso. Né? Quando você chega e se apresenta, não, eu sou comediante, conta uma piada. Cara, isso é muito... Conta uma piada aí, então, pra mim. Pensa em reunião de acontece família, sempre. Natal, todo mundo... Vai contar uma piada agora. Isso acontece mesmo, cara? Muito, muito. Você chega, você trabalha com o quê? Aconteceu isso hoje, Aconteceu isso hoje aqui. Não, ele tá esperando que vocês contem uma piada até o fim, cara. Ele contou, velho. Ele contou. Corno armado, eu tô segurando até agora. Mas isso acontece Pois é, mas é muito cara. comum, então. Comum, muito. É assim, eu achava que era até menos. Ou então perguntar É assim, muito. você trabalha com o quê? Não, eu sou comediante, mas você trabalha... Ixi, isso acontece Isso, também. o YouTube também dá isso, né? Você trabalha? Além de vídeo, você faz o quê? Além de vídeo, você faz o quê? Minha mãe esse dia apertou assim, mas essa gravação te dá dinheiro? Eu não, dá sonhos e esperanças. Mas isso acontece muito. Tem uma piada do Breno, assim, ela é muito boa. O Breno é um humorista aqui de Goiânia também, muito bom. Que ele vai para um lado do humor mais pesado, assim, que ele... Breno, vou contar a sua piada aqui. Conta a piada do Breno. Ele fala assim, eu fico com raiva de quando eu chego numa festa, de família, alguma coisa assim, alguém fala assim, meu filho é humorista. É humorista? Então conta uma piada aí. Aí eu falo assim, não, cara, não é assim que funciona. Você nunca chega num padre. Você nunca chega num padre e fala assim, você é padre? Sim, sou padre. Então molesta meu filho aqui. Cara, essa eu lembrei do pastel e um suco. Porque assim, e é bom porque essa piada, assim, ela em si, ela tem uma quebra de expectativa. Porque você tá falando, você é padre, então, sei lá, reza uma missa, reza alguma coisa. Aí Eu tava esperando você falar algo assim. Então, molesta. O outro tá segurando ali. Eu tava esperando algo Padre, assim, cara. Então molesta meu filho aqui pra mim. Uma quebra de expectativa, né? Então ela é muito Vou falar boa. nisso, deu nosso horário, né? Velho. Ainda tá de boa, velho. Ai, velho. Crédito a Breno Castro. Tem que dar esse crédito. Não, mas Piada... você já ouviu aquela do pastel e um suco? Não, Não, O eu ladrão, não lembro. o ladrão vai fugir. Ele foge pra igreja lá e tal. E tá, né? Ele entra na cabine do confessionário. E nisso, entra um rapaz homossexual e começa a falar, padre, me perdoa porque eu pequei. Aí o ladrão vai começar a passar pelo padre. Então diga o seu pecado e tal. Porque ontem eu dei o fiofó pra caramba tal, e isso. Aí, qual que é a minha penitência?
Aí o ladrão olha assim, ele vê o coroinha. Ô, coroinha, o que o padre dá pra quem dá o fiofó a ele? Uai, pra mim ele dá um pastel e um suco. É isso, entendeu? Cara, então assim... mas isso acontece muito, né? Voltando ao que era mesmo a pergunta. Acontece muito. Conta uma piada pra nós, né? Conta uma piada. Então, você trabalha com o quê? Além de show, você trabalha com o quê, de verdade? Além disso, você faz o que da vida, né? Isso. Então, assim, isso acontece muito. Nossa, acontece demais. Então... Ah, cara, mas isso aí, em todas as profissões que eu tentei fazer, eu tive que ouvir isso, cara. Mas você só foi pro inusitado. Não, eu falei que eu ia afinar sino, ninguém levou a sério. Galera, não punha fé em mim não, cara. Agora eu falo, não, eu vou apresentar podcast. Pode o quê? Podcast, doido. A pergunta... Cara, a gente tem que encerrar, infelizmente, por motivos de forças maiores. Não, por causa de horário mesmo, né? Assim, E o foda é isso, cara, que quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Sim, entendeu? Pra gente foi muito bom. Normal. Então, vocês que estão vendo, vai no nosso canal, primeiramente. Primeiro no nosso, tá? No nosso. Vai lá, curte, ativa o sininho, dá like, compartilha. E agora eu vou deixar eles passar as redes deles pra vocês Isso. Aquele seguirem. lance da vaidade que a gente falou no começo. Não, eu primeiro, é meu programa. É mais meu. velhos, tentando, porra, os mais novos. Não, fala aí, Cid Moreira. Mas fala os projetos de vocês, o que é que vem pela frente e os canais de vocês, enfim. O meu canal no YouTube é Se é Louco, S-E-L-O-K-O, igual tem... Sabia que era o Christian Figueiredo. Sabia. Igual um vídeo que eu fiz lá foi... Eu passei um dia de travesti, vesti de mulher e fui pra Anguera. E aí é fácil de vocês acharem, né? Travesti por um dia, se não conseguir escrever Se é Louco aí, travesti por um dia, vocês me E acham. teve doido que queria? Teve, cara. Isso que foi o problema. Sério, aí você chegava com essa voz do Cid Moreira. Eu tentei afinar, né? Mas eu tava nervoso, saía ela. Mas no meu Instagram é Rafael de Campos, Rafael com PH de Campos aí, tudo normal. E é isso, o stand-up lá no Guardians, né? No Guardians a gente tá toda semana lá. E qual que é a rede do Guardians? Guardians Comedy Guardians Club. Comedy Club. Isso. E as suas redes, projetos? Então, eu não tenho muita coisa na internet. YouTube, tentei já ser youtuber. Eu tenho uma história engraçada, eu já te contei. Parece o cara do Você Sabia. Uma vez aconteceu uma coisa muito louca comigo, que 2009, 2010 foi a época que o YouTube realmente estava assim foi os primeiros, assim, PC Siqueira e o Felipe Neto na época, os dois eram os que começaram mesmo, assim, um movimento mais barulhento, né? E eu comecei, aí eu lembro que o Pirula fez também na época e tal. E eu fiz e não sei como isso aconteceu. Eu caí num post do Não Salvo. Não existe esse post mais. Eu estava entre os 5 maiores canais que eram os piores canais do Brasil. Caramba, cara. Que massa, cara. E não existe, cara. Sensacional, ainda mais Sim, pelo sim. Não Salvo, cara. Sim, cara. Era assim, ó. Era a sua chance de os viralizar. 5 maiores, piores canais do Brasil. Nossa, velho. Agora Aí era fiquei um com inveja. vídeo, era um vídeo Daqui a meu, pouco coloca que eu- a gente lá, né? Você já Melhores gravou, podcasts do inclusive, Brasil. passando pra lembrar, a gente tá com um projeto tipo Felipe Melo. Você falou Felipe Melo, não, é Felipe Neto. Felipe Melo é o jogador. Felipe Neto, a gente tá com um programa, Lá vem, programa cara. não, né? O planejamento Felipe Neto. 1000 seguidores na nossa página, lá no YouTube, no nosso canal, a gente vai pintar a barba de azul. Não, e o bom que é 2000, um acordo... roxo. Não, a gente fez. Agora, se você não lembra, meu amigo. Cara, Ó. eu preciso estar bêbado de novo pra lembrar. Aí depois de roxo, depois de rosa, vamos meter a bandeira do arco-íris todo na barba. A cada É isso, 1000. é isso. Vamos Mas os meus lá. projetos hoje é esse, assim, é continuar stand-up. Eu produzo alguns conteúdos pro Instagram dos meus shows mesmo, faço uns reels com algumas piadas só para ter uma vitrine para continuar fazendo. E o meu Instagram é @glaucon, muito simples, e é isso. Até então é isso, e continuar fazendo stand-up para tá nessa luta aí que é bem Vamos complicado. colocar, galera, o canal deles aqui na descrição do vídeo. Viu? E encerra aí você com a história Cara, do corno. eu vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa Encerra, pra todo corno. mundo. Obrigado por ter desperdiçado seu tempo com a gente, tá? Se inscreva no canal mais uma vez. É isso aí, eu não tô contando que eu te raciocinar. Valeu. Valeu, galera. Obrigado pela Valeu. presença. Eu Valeu, agradeço, galera. demais. Pelo Tamo convite. junto.